Que a paz do Senhor esteja com todos. Bem dispostos? Então, por favor, pegue a palavra de Deus e abra na carta aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 14, 15 e o 16. Acharam? Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 14, 15 e o 16. Está escrito assim, eu vou ler. Ouça, acompanhe. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu vou ler novamente o versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A palavra guiados, ela pode ser também lida como conduzidos, dirigidos. Todavia importa que o Espírito de Deus esteja conosco, nos levando aos caminhos que Deus tem para nós. Sabemos que há um só caminho que leva à salvação. Ele mesmo disse, eu sou o caminho. Mas nessa vida, nós vamos enveredar por muitos caminhos. E quais desses caminhos que o Senhor tem para nós? É exatamente isso que nós estamos buscando em Deus. Por isso que a palavra diz que nós temos que ser guiados, conduzidos, dirigidos pelo Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus só pode guiar, só pode conduzir, só pode levar aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus. Então diga isso comigo. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Você crê nisso? Então agora eu vou reler e eu quero que você repita. Porque todos os que são guiados, dirigidos, conduzidos pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Amém? Você permite o Espírito de Deus te guiar? Então assim vos será feito em nome de Jesus. Vamos orar, coloque a mão sobre o seu coração, curve a tua cabeça e peça ao Senhor que fale conosco por meio de sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido e amado, nesta manhã estamos reunidos em Teu nome na Tua casa e queremos que o Senhor venha sobre nós, toma as nossas vidas pelo Teu Espírito e cumpra esta palavra. Queremos ser guiados pelo Senhor. Então, ó Deus, vem agora, se apossa de nós, se apodere de nós, para que assim venhamos ser guiados, dirigidos, conduzidos pelo Teu Espírito.
Ó Deus, desde agora, vai tirando todo obstáculo no caminho, vai tirando toda pedra de tropeço, todo impedimento que saia, e que a tua vontade seja feita. Vem, Senhor, fala conosco, nos direciona, nos dirige, Senhor, pela tua palavra, envia a tua palavra, e que a tua palavra vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode dar para Ele uma salva de palmas, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Pode sentar, por favor. O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Ser guiado pelo Espírito de Deus é estar sujeito à vontade de Deus. Ou seja, a nossa rota, ela vai ter de mudar. O nosso percurso será outro. A nossa direção será a direção que Deus tem para nós. Porém, o que implica o Espírito de Deus nos conduzir é que haverá sempre um conflito em nós, por sermos guiados pelo Espírito, porque nós estamos falando de um ser humano que traz consigo a sua vontade própria. E quando eu falo de vontade própria, estou falando de desejos, emoções, vontades, pensamentos, ideias, conceitos, razões e verdades. Então haverá sempre esse conflito em nós. Pois no que diz respeito à vida humana, e a palavra nos mostra que é a nossa carne, sempre a carne, ela vai se opor à vontade do Espírito. E o Espírito também sempre vai se opor à vontade da nossa carne. Para a gente entender isso, vá até a carta aos Gálatas, no capítulo de número 5, versículo 16. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito. Veja que Paulo, ao escrever esta carta, ele faz questão de se referir ao Espírito com letra maiúscula. E se na sua Bíblia estiver com letra minúscula, mas esse Espírito aqui atribui-se ao Espírito de Deus. Então veja, ser guiado pelo Espírito de Deus é você andar em Espírito. Mas como que uma pessoa ela vai ser guiada a andar no Espírito sendo humana? Tendo a sua vontade própria. Este é o grande desafio de todos nós. Pois nós temos que aprender a ceder para o Espírito de Deus. Você tem a sua vontade própria e o Espírito vai respeitar isso. Mas a partir do momento em que você quer ser guiado pelo Espírito, então você vai ter que abrir mão da sua vontade própria. Porque a sua vontade própria já tem uma direção a seguir. Você já tem um percurso, você já tem uma rota na qual você escolheu andar. Mas quando você permite o Espírito entrar em você e te guiar, então você vai andar em Espírito. Você vai se inclinar para aquilo que o Espírito ele está desejando fazer através
da sua vida. Andai em espírito e não cumprireis, não pratique a concupiscência, ou seja, o desejo da carne. Aqui fala da vida humana, porque a sua carne, ela tem os seus desejos. E nós aprendemos no domingo que não é para nós irmos até Moabe. Lembra? A tradução do nome Moabe é desejo. Elimeleque, ele foi com a sua família até Moabe, em um tempo que não era para ir. E o resultado foi que ele pereceu no lugar aonde ele se dirigiu, porque ali estava revelado o seu desejo. Então ele não seguiu a vontade de Deus, mas ele foi levado pelo desejo. É a mesma coisa da concupiscência da carne, não é? O desejo. E veja que haverá esse conflito, versículo 17, porque a carne cobiça contra o Espírito de Deus, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Porque não há comunhão, não há consenso, não há ligação. Porque não tem como o Espírito ceder para a vontade da nossa carne. Mas é mais fácil a nossa carne ceder para a vontade do Espírito. Porque o Espírito nunca vai ceder para a vontade da sua carne. Existe um texto que muitos usam de uma forma errada. Paulo, ele fala que os espíritos estão sujeitos ao profeta. Ele conjuga o verbo no plural. Tem muitos que dizem que o espírito está sujeito ao profeta. Não é o Espírito de Deus que está sujeito ao profeta, ao homem. Porque se fosse assim, então a palavra não nos diria que é o Espírito que vai nos guiar. Não somos nós que temos que guiar o Espírito. É nós que carecemos, que necessitamos que o Espírito de Deus venha nos guiar, venha nos dirigir, nos conduzir, nos levar aos caminhos que Deus tem para nós. Só que sempre haverá essa batalha, esse conflito, e é interior, porque estamos falando da nossa carne. Então sempre a carne vai se opor ao Espírito e o Espírito vai se opor à carne. Ainda bem que é assim que funciona. Versículo de número 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Por que Paulo está falando debaixo da lei? Ele está falando aqui de um período aonde muitos eram, entre aspas, obrigados a fazer aquilo que dizia a lei. E você pode perceber, quando uma pessoa, ela é forçada, obrigada na sua carne a fazer algo, a tendência é ela resistir. Não é? A tendência é ela dizer não, eu não vou fazer isso porque está me mandando, porque está me obrigando, porque isso confronta com a sua carne. Mas quando provém de Deus, quando a ordem vem de Deus, então é aí que a pessoa ela vai ter que ceder, não é? Ela vai ter que abrir mão aos desejos da sua carne. Então, ser guiado pelo Espírito é estar sujeito à vontade de Deus. É abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade de outrem. E no caso, é a vontade de Deus. E aí você está aprendendo que ser guiado pelo Espírito é andar em Espírito. Mas também é você viver em Espírito. Versículo de número 25. Se vivemos no Espírito.
andemos também no Espírito. Você vê que há uma coerência aí, não é? Porque uma pessoa que é guiada pelo Espírito, ela anda em Espírito. Ela vive no Espírito. O que significa isso? Significa que você vai ser conduzido por Deus. Ainda que você tenha a sua vontade própria, porque estamos falando da nossa carne, não é? Mas você vai se inclinar mais para o Espírito, para aquilo que o Espírito está querendo de vós, do que para os desejos da sua carne. E quando você se sujeita à vontade de Deus, e você é guiado pelo Espírito, você é quem vai ser favorecido. Só que muitas das vezes a carne não vai enxergar isso, porque a carne está desejando, ela está querendo satisfazer a sua vontade. E você tem uma ideia, você tem uma certeza de que se você usufruir, se você cumprir a concupiscência, o desejo da carne, então o resultado vai ser X. Mas como você não sabe qual vai ser a vontade de Deus, então é aí que está a questão. Porque às vezes você resiste pelo facto de você não saber como vai ser. Mas quando você olha para a concupiscência da carne, o desejo da sua carne, você sabe aonde vai dar, você sabe aonde vai terminar. Você sabe qual vai ser a satisfação, o prazer. Está percebendo isso? Mas a vontade de Deus, a gente não sabe até o momento em que nós a fizermos. Mas eu te garanto pela palavra, como Paulo disse na carta aos Romanos 12, versículo 2, que eu e você podemos experimentar a vontade de Deus, pois ela é boa, agradável e perfeita. Então, se você, ainda que você não sabe como é, mas você já tem uma ideia de como vai ser. Só que às vezes a pessoa, ela não consegue dominar a concupiscência da carne. Porque a concupiscência da carne, escute isso, é o caminho mais fácil. É o caminho mais curto. É como um atalho. Sabe o que é um atalho? Você tem uma longa jornada. Mas se você, nesta longa jornada, no caminho, você tem atalhos para chegar mais rápido, então por que não pegar esses atalhos? Então nós temos que perceber isso. Deus não quer que você pegue atalho nenhum. Amém? Ainda que o caminho que Ele te colocou seja longo, comprido, vai por ele. Porque Deus garante que está contigo desde o início. Desde quando você colocou a planta do seu pé nesse caminho que Deus te mandou, o Senhor vai se fazer presente. Mas isso não quer dizer que você não vai encontrar obstáculos no caminho. Existem pedras de tropeço. Existem dificuldades no caminho, mas todavia, aquele que desde o início disse estar consigo, Ele vai te guiar. Ele vai te conduzir. E Ele fará isso por intermédio do seu Espírito. Então, quem é guiado pelo Espírito, tem que andar em Espírito e viver no Espírito. E aí, o próprio Deus, Ele vai nos ensinar que nós receberemos com isso vida e não morte. Aqui na carta aos Romanos, no capítulo 8, vamos ler aqui o versículo de número 6. Romanos 8, 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Por que não dizer paz e vida, não é? Se fosse assim, mas veja o que produz, olha o que gera para você. Então é melhor você ceder para o Espírito de Deus, ou seja, abrir mão da concupiscência da carne, ainda que seja uma luta,
uma batalha, um conflito. Mas eu te garanto pela palavra, é bem melhor. Porque o seu fim vai ser de vida, vai ser de paz. O resultado vai ser maior do que você esperava em nome de Jesus. Ser guiado pelo Espírito é ser contrariado e confrontado em nossas decisões e razões. Eu duvido que você goste de ser contrariado. Eu duvido que você goste de ser confrontado nas suas decisões. Ninguém gosta. Porque quando nós temos uma ideia, nós temos uma opinião, uma razão, nós queremos seguir. Mas e quando o Espírito, ele vem? E quando Deus, ele se manifesta? Deixa eu te provar isso, eu já vou encaminhar para o final. Você acha que os filhos de Israel, estamos falando de seres humanos, que na sua carne tinham as suas concupiscências. Vocês acham, na verdade, que eles queriam estar no deserto? Quem acha que eles queriam estar, levanta a mão. Só que era a vontade de Deus. E aí? Eu faço essa pergunta para si. Você quer estar no deserto? É óbvio que não. A gente quer estar em mananciais de águas. Mas muitas das vezes, a vontade de Deus, ela vai contra a tua vontade. Entendeu agora? Quer dizer que vai contrariar a sua decisão, porque a minha decisão é ficar aqui. Mas Deus disse, não, eu vou levar você um pouquinho mais adiante. Está entendendo? Abra no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Os filhos de Israel não queriam ir e tampouco estar no deserto. Se dependesse deles, eles queriam morrer no Egito. Lembra? Porque eles mesmos diziam, nós aqui comíamos, bebíamos, mas agora estamos em pleno deserto. O Senhor nos tirou de lá para nos matar aqui. Era melhor termos ficado lá. Não é? Então eles estão deixando o quê? Que a concupiscência da carne domine. Percebeu isso? Só que a vontade de Deus para com os filhos de Israel, ainda que o Senhor levou os filhos de Israel ao deserto, duraria 40 dias. Mas por causa da concupiscência da carne, entendeu isso? Por causa do desejo humano, quanto tempo os filhos de Israel ficaram lá? 40 anos. É metade de uma vida inteira. Versículo 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus fez o quê? Te guiou no deserto, esses 40 anos. Está vendo? Quem é que guiou eles? O Senhor Deus. Mas o Senhor Deus guiou eles aonde? No deserto. Era a vontade dos filhos de Israel. Eles queriam estar lá, mas eles tiveram que passar por lá. Então, quando que eu sei que é a vontade de Deus? Quando a minha vontade, ela é contrariada. Ou seja, a minha decisão, ela é contrariada.
Porque aí o Espírito vai trabalhar, o Espírito ele vai estar ministrando. E você pode tentar de tudo. Você pode fazer todas as coisas, mas sempre vai estar diante de ti o caminho qual você deve seguir. Sabia? Você vai dizer, não, eu não quero, mas vai estar presente, vai estar diante de você aquele caminho. E o Espírito de Deus, ele vai te dizer, vai. Porque quem é filho de Deus é conduzido pelo Espírito. Você não recebeu um espírito de escravidão para estar debaixo de um jugo e tampouco para viver com medo, assustado, apavorado. Não, nós recebemos um espírito de adoção. E esse espírito, ele clama dentro de nós. E qual é o clamor desse espírito? Abba, Pai. Em outra tradução, meu paizinho, papai. Olha só a ligação, olha só o relacionamento. Então esse espírito que recebemos vai testificar com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Filho de Deus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Não foi só uma nação, não foram só os filhos de Israel, mas o próprio Deus mostrou que Ele mesmo também passaria pelo deserto. Mateus capítulo 4, versículo de número 1. Mateus 4, vamos ler aqui o versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Está vendo? Então veja que Jesus, o Filho de Deus, foi conduzido, foi guiado. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Há muitas pessoas que acham que os desertos que elas passam é uma manifestação do mal. Muito pelo contrário. Ainda que você passe pelos desertos da vida, todavia o Senhor é poderoso para te livrar do mal. Então nós temos que perceber isso. Agora, como é que eu vou passar por esse deserto? Como é que eu vou passar por essa situação difícil? Como é que eu vou suportar essa crise, essa dificuldade? Lucas nos deu um detalhe muito importante. Capítulo 4 e o versículo de número 1. Olha só o que ele disse sobre o Filho de Deus. E Jesus, cheio do Espírito Santo. Está vendo? Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então eu e você temos que estar nos enchendo do Espírito Santo. E como que o Senhor, Ele vai me encher do Espírito Santo? Uma vez que você estiver fazendo a vontade de Deus. Jesus mesmo disse para João, convém cumprir toda a justiça. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, convém fazer a vontade de meu Pai. Enquanto aqui na terra você faz a vontade de Deus, o Espírito de Deus, Ele vai te guiar. Ele vai te conduzir. Ele vai te levar em todos os caminhos, no qual você vai seguir um único caminho. E eu quero te dizer que você será a pessoa mais abençoada. E no final deste caminho você terá vida e salvação em nome de Jesus. Crê nisso? Vamos aplaudir o nome do Senhor? Se coloque em pé. A primeira coisa que você tem que fazer, o primeiro passo que você tem que dar, é se tão somente você crê de todo o seu coração,
Isso você fará para a justiça, porque essa é a vontade de Deus. E o segundo passo, semelhante ao primeiro, é você abrir a tua boca e você confessar, declarar, você assumir quem é Senhor, quem é Deus na sua vida. É você dar a Ele a exclusividade, sendo Ele o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua vida. Se você não fez isso ainda, você deve fazer. E se você já fez, você deve agora perceber que o Senhor quer te conduzir, quer te guiar. Ele quer te levar por todos os caminhos. Ele quer estar consigo. Mas para isso você tem que estar diante dele, diante do Pai. A gente sempre lembra da parábola do filho pródigo. O filho pródigo, pura e simplesmente, não tinha razão, não tinha motivo para sair da casa do pai. Mas a concupiscência da carne, o desejo que ele tinha foi muito grande, porque ele queria conhecer do outro lado, ele queria conhecer lá fora a vida como era. E Jesus, ele diz que o pai assim permitiu. Você vê, trazendo isso para os dias de hoje, quantas pessoas não saem da presença do pai, saem da casa do pai, e o pai poderia até proibir, não é? O pai até poderia repreender, segurar o filho, mas o pai não vai fazer isso, porque nós não recebemos o espírito de escravidão. Ele não quer que a pessoa esteja diante dele por força ou com violência, por obrigação. Mas Ele quer que nós venhamos estar diante dele porque nós o amamos. E porque nós queremos agradar o Pai. E aí diz a parábola do filho pródigo, que o filho pródigo, depois de um tempo, ele se arrependeu. Ele sentiu saudade não da casa do pai em si, mas ele sentiu saudade do amor, do aconchego, do abraço do pai. Então você que me ouve pela primeira vez, você que me assiste, entrega a tua vida para Ele hoje, volte para Ele hoje, porque esta é a vontade de Deus na tua vida. Não tem para onde você ir. Aliás, você pode até ir, mas você não vai chegar muito longe sem a direção de Deus. Talvez você pegou a direita, você pegou a esquerda, e você está levando a vida assim. Mas o mesmo Deus que falou a Josué, Ele fala contigo neste dia. Não vá para a direita e nem para a esquerda, mas ande no caminho que eu te estou te mandando, porque eu vou te conduzir prudentemente, e tu prosperarás neste caminho, diz o Senhor. Pastor, eu quero. Então, enquanto nós estivermos aqui orando, aí mesmo onde você está, entrega a sua vida para Ele, volte para Ele, porque hoje o Espírito vai se manifestar na sua vida. Haverá uma manifestação do Espírito na sua vida agora, e Ele vai dar a você aquilo que você necessita, o que convém. E acredite, ser guiado pelo Espírito é você mudar de rota, é você mudar o seu percurso, é você mudar a direção que você está seguindo. Eu quero te dizer que o final é bem melhor e vai valer a pena. Você que está aqui na igreja, pega aí o seu pedido da campanha Não Desças ao Egito, porque nós estamos dando os passos segundo a palavra. E quem está confirmando esses passos lá no céu é o Senhor. Está escrito em Salmos de número 37 que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor.
Deus vai confirmar os teus passos. Ele vai firmar os teus passos, para que você viva a vontade dEle. Então vamos orar. Enquanto nós estivermos orando, entrega a vida para Jesus. Volte para Ele. Se arrependa. O Senhor não quer te perder no caminho, mas Ele quer te guiar no caminho. Levante aos céus o seu pedido. E com fé, ore assim comigo dizendo: meu Deus e meu Pai, eu posso dizer, sou o teu filho, porque o teu Espírito testifica com o meu Espírito que sou filho de Deus. E a prova é que eu estou permitindo na minha vida humana ser guiado pelo teu Espírito. Meu Deus, eu confesso e admito, não tem sido fácil. Quantas das vezes neste caminho eu tenho ideias, desejos, razões, opiniões a seguir, mas o teu Espírito vem falando e vem ministrando ao meu coração, e eu tenho rejeitado, aberto mão da minha vontade própria para fazer a tua vontade. E eu estou aqui te pedindo forças, me ajuda, Senhor, porque eu quero, como um bom filho, fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, eu quero ser tomado. Meu Deus, se aposse de mim, se apodera da minha vida e guia-me, Espírito Santo. Conduz a minha vida, vai dirigindo os meus passos, pois eu não vou descer ao Egito para buscar socorro, e tampouco vou dar vazão para o desejo da minha carne, porque Moabe não é o meu lugar. Senhor, eu vou continuar no centro da tua vontade, pois o Senhor é quem me guia neste caminho. E agora eu te peço, assim como o Senhor foi cheio do Espírito Santo, enche-me, Senhor, com teu Espírito Santo, inunda o meu ser, transborda a minha alma. Vem, meu Deus, com poder, com graça, com unção, em nome de Jesus. Continue em oração, continue falando com Deus, pois está escrito lá na carta de Paulo aos Gálatas, que nós temos que andar em Espírito, viver no Espírito, e isso só é possível quando nós estamos cheios do Espírito. Quer dizer que ainda que você tenha a sua vontade própria, ainda que você tenha as suas concupiscências, mas quando estamos cheios do Espírito, nós vamos nos inclinar para tudo aquilo que o Espírito está ministrando, nos revelando, tudo aquilo que Ele está colocando diante de nós. A inclinação do Espírito é vida, é paz, a inclinação do Espírito é bênção, é vitória. Então, meu amado, minha amada, que nesta manhã você abra o teu coração e peça mesmo com força e com vontade: vem, Espírito Santo, encha a minha vida,
vida, toma minha vida, unge-me agora, Senhor, me reveste com teu Espírito. Vai pedindo, abra tua boca, clame, suplique, implore para Deus, para que assim Ele venha te encher com o seu Espírito. Mas enchei-vos do Espírito, mas enchei-vos do Espírito. Ah, meu querido, minha querida, você não vai descer ao Egito, você não vai para Moabe, porque lá não é lugar para os filhos de Deus. Deus quer que você continue no centro de sua vontade. Deus quer que você continue fazendo aquilo que Ele colocou diante de ti, pois o Senhor vai te livrar, o Senhor vai te guardar de todos os tropeços no caminho, das dificuldades, dessas lutas. O Senhor vai te dar graça, o Senhor vai te usar, o Senhor vai te levantar, para que você continue sendo guiado pelo Espírito Santo. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, enche agora com teu Espírito, toma com teu Espírito Santo. Vai, Senhor, agora revestindo de poder, vai revestindo de poder, reveste de poder, reveste de poder. Meu Deus, não permita que nós venhamos dar um passo sem antes o teu Espírito nos impelir, sem antes o teu Espírito nos conduzir, sem antes o Senhor falar e nos mandar. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, assim como o Senhor encheu a Jesus Cristo com teu Espírito, assim também nós queremos ser cheios, queremos estar cheios com teu Espírito Santo. Oh, glória, 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 glória. Mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Oh, glória, oh, glória, 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 glória. Ori canta lá, massurianda lá, rebalabassuri bicanta lá, baixurianda lá, baixeia. Receba, receba, receba o enchimento com o Espírito. Ah, meu amado, minha amada, já que você está aqui, então receba do Senhor aquilo que Ele preparou, aquilo que Ele reservou para te entregar, para liberar na tua vida nesta manhã. Oh, glória, 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 glória. Ah, Senhor, nos enche com teu Espírito, nos reveste com poder, nos dá força a prosseguir, em nome do Senhor Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Aleluias. Oh, glória, 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 glórias. Bendito é o teu nome. Aleluia, Senhor. Diga: Espírito Santo de Deus. Diga: Espírito Santo de Deus, guia-me no caminho perfeito da salvação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Permita o Espírito te guiar, permita o Espírito te conduzir, e eu quero te dizer que o seu fim será melhor, o seu fim será bênção, será vida, será paz, será vitória para nós. Então fica firme na campanha. Você está sendo cheio do Espírito Santo, você está aprendendo a ser guiado pelo Espírito, e na próxima quarta-feira, no dia 12, nós vamos aprender a estar pronto para ouvir. Esteja pronto para ouvir. É importante que você que não vai descer ao Egito e não vai para Moabe, esteja pronto em ouvir a voz de Deus, porque o Senhor quer, pode e vai falar. Lembrando que no domingo eu estarei trazendo uma mensagem para fortalecer você na fé, para que o Senhor venha te dar graça. Tá bom? Amém?
Glória a Deus. Pode sentar, por favor. Senta.